para repercutir essa decisão da Casa Branca sobre as tarifas e principalmente, gente, agora as possíveis reações do Brasil, vamos conversar ao vivo com Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC. Muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Um bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Vamos lá. Vamos lá, eu queria antes de mais nada entender se na sua avaliação, diante do que a gente tem acompanhado, ainda existe alguma chance de reversão da medida ou talvez de ampliação das exceções. São duas coisas diferentes e duas dinâmicas diferentes. As exceções, a lista de exceção, ela normalmente atende a preocupações e desejos das empresas americanas do setor interno nos Estados Unidos. Toda a lista de exceção e todas as modificações que aconteceram subsequentemente, elas vieram de pressões internas nos Estados Unidos. Nenhum produto que está na lista de exceção surgiu ou decorreu de negociações bilaterais entre os dois países, alguma coisa do tipo. Então, são as empresas brasileiras, o setor privado brasileiro falando com o setor privado americano, que, por sua vez, faz contatos dentro dos Estados Unidos. Na audiência pública, nós vimos vários casos de empresas fazendo pedidos de exceção e foram atendidos. Algumas, outras não foram atendidas. Mas, então, essa é uma dinâmica. A dinâmica da lista de exceção é essa, de setor privado com setor privado, os governos não estão influindo nesse processo. A reversão da tarifa, Muriel, como você perguntou, ela é outra dinâmica. Aí nós estamos falando mais da dinâmica das negociações entre os dois países, né? E nesse sentido, eu não tenho muito otimismo em ver uma mudança na dinâmica, em ver uma mudança no comportamento dos dois lados. Os americanos não vão, de repente, começar a dizer para o Brasil explicitamente, de maneira muito clara, olha, nós queremos isso, em troca disso nós vamos dar aquilo, etc. Eles não vão fazer isso. Eles esperam que o Brasil faça o que outros países fizeram. Eu não estou dizendo que seja certo para o Brasil isso, que foi fazer concessões quase que unilaterais. Como eles eram superavitários no comércio com os Estados Unidos, não é o caso do Brasil, que é deficitário. Aqueles países, eles fizeram ofertas, eles abaixaram tarifas, eles fizeram promessas de investimentos, teve uma série de movimentos que eles fizeram para poder reverter a tarifa e conseguiram abaixar a tarifa significativamente. No caso do Brasil, isso não está acontecendo. O Brasil não está fazendo esses gestos, não está procurando uma dinâmica criativa, diferente, que traga benefícios para os americanos, que traga para o Brasil também, evidentemente, mas a dinâmica que o Brasil enxerga para essa negociação é mais tradicional. É aquela dinâmica do pedido e oferta, né? Eu te dou isso, você me dá aquilo. Porque se eu te der isso, o que você me dá? Isso não é essa dinâmica que os Estados Unidos estão esperando da negociação entre os dois países. Então, eu acho muito improvável, a não ser que essa dinâmica mude consideravelmente, e eu não vejo isso acontecendo, não vejo espaço para reversão da tarifa. E aproveito para te perguntar sobre a reação do governo federal também, Roberto. A gente viu já uma reação muito rápida por parte do governo federal, falando que vai acionar a lei de reciprocidade, falando que vai ajudar os setores também envolvidos e que segue também tentando negociar. Queria entender a sua percepção também desse movimento, se você acredita que é o caminho correto diante do que a gente está acompanhando. A minha percepção sempre foi, eu negociei várias situações em que houve ameaças de retaliação de lado a lado, porque era parte do cardápio, vamos dizer assim, dos contenciosos comerciais, inclusive dentro das regras da OMC. Mas cada situação é uma situação. Eu sempre encarei a retaliação, a gente agora está chamando aí de reciprocidade, mas no fundo é uma retaliação, né? Como um mecanismo para viabilizar o avanço das negociações. Por exemplo, o outro lado não quer conversar, por isso você vai lá e não, tá bem, eu estou autorizado a retaliar, eu vou fazer isso, isso, isso. Mas tem um cálculo por detrás disso que faz você crer que, adotando essas medidas, o outro lado vai se movimentar, vai se flexibilizar. E isso aconteceu várias vezes no passado, aconteceu com o Canadá, aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com a União Europeia, aconteceu com vários países. A situação atual não é essa. A situação atual, eu particularmente, na minha opinião pessoal, acho que reciprocidade, retaliação, neste momento, não vai ajudar.
Primeiro, porque o cenário em que o presidente Trump e os Estados Unidos vão, de repente, dizer poxa, erramos, já foi demais, vamos então baixar aqui, porque nós estamos sendo atacados pelo Brasil, não vai acontecer. O outro cenário é de indiferença, os americanos não vão ligar, quer retaliar, retalie, não vai fazer a menor diferença, etc. Eu acho também improvável esse. O terceiro cenário que eu acho mais provável é dos Estados Unidos contra-retaliarem, né? Responderem ainda com mais restrições, com mais ações danosas à economia e às empresas e ao consumidor brasileiro. E na medida em que a retaliação sirva apenas como simbologia, eu acho isso um péssimo movimento. E virou um movimento basicamente eleitoreiro, né? De posição para o público, para mostrar que nós somos fortes, que nós não vamos abaixar a cabeça, o que quer que seja. Todos os outros países pensaram, cogitaram, fizeram esse cálculo e nenhum retaliou. O único que retaliou foi a China. E a China é a China, né? Não é um país qualquer. E a retaliação da China doeu quando eles começaram a controlar as exportações de minerais críticos, que aí afeta toda a indústria de chips e de produção de alta tecnologia nos Estados Unidos, inclusive militar. Outro ponto para a gente conversar por aqui é o quanto que o Brasil conseguiria barganhar, porque tem alguns pontos que interessam bastante os Estados Unidos. Por exemplo, terras raras, né? A gente sabe que os Estados Unidos querem diminuir essa concentração da China e o Brasil está logo atrás quando a gente olha para essa quantidade aí de terras raras. Queria entender se, na sua avaliação, vale a pena fazer esse movimento de tentar barganhar, mas também levando em consideração que o próprio governo brasileiro não quer entregar de mão beijada as terras raras brasileiras. Então, vamos fazer o segundo cálculo. Primeiro, o Brasil, muita gente fala, o Brasil é o segundo, não sei o quê. O Brasil não é nada hoje, não tem nada, porque o que tem é terra enfiada lá no subsolo que não vale nada, zero, né? Essa terra só vai valer se ela for, primeiro, explorada, segundo, se ela for processada e terceiro, se ela tiver viabilidade comercial, né? Senão, nada disso tem valor absolutamente nenhum. Então, eu acho sim que é o caso de ter essa barganha. Me foi dito explicitamente, não foi assim diretamente, explicitamente aqui nos Estados Unidos, que o interesse maior dos Estados Unidos com relação ao Brasil hoje, em termos estratégicos, é a exploração e cooperação na área de minerais críticos, né? Justamente pela dependência do fornecimento chinês, como você bem pontuou. Então, como é que você faz que isso aconteça? Não, você ter um acordo com os Estados Unidos ou com quem quer que seja na área de terras raras, ele não é uma cessão de soberania, você não está entregando a rapadura, não é nada disso. O que você precisa fazer é um acordo e um entendimento onde há ganhos dos dois lados. E por incrível que pareça, Muriel, nas relações internacionais há situações em que os dois lados ganham, tá? Esse é um típico disso. O que acontece? Os americanos precisam das terras raras. Nós temos as terras raras, mas não temos como processar, não temos financiamento para comercialização e não temos os mecanismos de conexão internacional para poder fazer esse comércio ser robusto, né? E o Brasil passar a ser um player. Hoje o Brasil não está no tabuleiro, né? Amanhã pode ser que seja um player e nós queremos ser um player. Então o que você faz? Você negocia acordos em que você consiga, por exemplo, a vinda de tecnologias, de métodos de processamento, em que você consiga, por exemplo, mecanismos financeiros para viabilizar o preço mínimo na venda desse material. Porque o que acontece? Nós não somos os únicos que tentaram, vários tentaram, mas o que acontece? Na hora que você consegue fabricar e ter o processamento, né, do material no seu território, que você coloca no mercado, o preço está baixo demais, você não consegue vender, você não se sustenta. Por quê? Porque os produtores chineses abaixam o preço. E aí você não tem como viabilizar comercialmente a sua produção. Então, é uma equação complexa, mas é uma equação que claramente pode dar ganhos para os dois lados. Eu acho que esse espaço existe, a gente devia explorar com inteligência, com sentido estratégico e com altivez mesmo. Eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer de cabeça em pé e falar de igual para igual e conseguir bons resultados nessa área.
Agora, outro ponto também, Roberto, que a gente tem acompanhado por aqui, e é o fato de que o presidente Lula disse que vai explorar novos mercados. O governo federal tem feito isso já desde o ano passado, quando principalmente as tarifas se intensificaram nos Estados Unidos. Não à toa, a gente está cada vez mais ampliando as nossas exportações para a China e diminuindo também para os Estados Unidos. O quanto que isso nos aproxima cada vez mais da China realmente e de qualquer outro país que queira comprar do Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, o quanto que isso vai nos afastando cada vez mais dos norte-americanos na sua avaliação, e isso pode ser algo ruim ou não? O Brasil, pela sua própria dimensão e pela característica da sua capacidade produtiva, seja em produtos, commodities, seja na área industrial, ele é um país que tem e precisa ser um player global. O Brasil não pode ficar amarrado a um mercado apenas. Por exemplo, não é nada saudável que a gente vê com o México, com o Canadá, que tem 80%, 90% do seu comércio externo ligado aos Estados Unidos. Nós não podemos nos dar ao luxo de ter esse tipo de dependência e nem precisamos desse tipo de dependência. Uma estratégia natural para o Brasil, que tem produção em vários setores, o setor de alimentos, por exemplo, o Brasil alimenta a toda a sua população e alimenta o mundo inteiro, né? Então, isso tudo pede necessariamente uma estratégia de conectividade global. O Brasil tem que estar jogando em todos os tabuleiros, em todos os quadrantes geográficos, não pode ficar limitado a A, B ou C. Para que isso aconteça, você precisa estar constantemente na busca de mercados adicionais. Você tem que estar negociando acordos de livre comércio, tendo presente as suas vulnerabilidades, mas também as suas potencialidades. Isso não deve... O que me incomoda um pouco, Muriel, é que não é porque o mercado americano fechou que nós temos que estar pensando dessa forma. Nós já tínhamos que estar pensando dessa forma desde sempre. Né? O Brasil tem que olhar para fora, o Brasil tem que ser competitivo nos mercados globais e não ficar apenas olhando para o mercado interno, olhando para o seu próprio umbigo, e na eventualidade de haver um excesso de produção, um produto mais competitivo, aí nós vamos exportar. Não, eu acho que essa é uma visão estratégica míope e a gente precisa ter essa ambição de ser um player global, independente do que aconteça no relacionamento bilateral com os Estados Unidos ou com quem quer que seja. Muito bem, nós conversamos com Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade e volte mais vezes, viu? Muito importante ouvir a sua avaliação. Muito obrigado, sou eu que agradeço, é um prazer. Obrigada, um bom dia.